Amém. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias E agora vamos a Ti, acolher o nosso queridíssimo Padre Tiago, que tão carinhosamente, tão gentilmente aceitou o nosso convite para pregar na tarde de hoje. Vamos rezar? Vamos rezar? Vamos rezar por ele. As servas, impondo as mãos sobre o Padre, é sinal de comunhão. Todos participamos desse momento de oração. Te louvamos, Senhor, pelo dom precioso da vida desse querido Padre. Te louvamos, Senhor, pela sua vocação, pelo dom do seu ministério. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. E clamamos a presença do Espírito Santo para que dê luz, força, sabedoria, proteção sobre a vida do Padre querido. Muito obrigada, Senhor. Que essa palavra que o Padre vai proclamar, que seja para nós uma palavra de cura, de libertação, que haja uma grande conversão de todos nós. Amém. Tudo te pedimos, Senhor, pela intercessão da nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande hoje retornar aqui à Paróquia Santa Rosa de Lima e de uma forma muito especial ao grupo de oração, onde tantas vezes a gente pode fazer essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo, na verdade. Então, nesse dia é um dia ainda mais especial porque estamos celebrando o mês de aniversário do nosso grupo de oração. Então nós temos muito a agradecer pelos inúmeros benefícios, muito a agradecer por cada vida alcançada, por cada coração reconciliado com Deus, muito a agradecer. Vamos cantar essa canção e aí vamos entregando o nosso coração diante do Senhor nosso Deus, pedindo que essa palavra traga vida a nossa vida. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti e em Teus braços eu me lançaria. Confio em Ti, minha esperança, confio
confio em ti, confio em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Mais uma vez, confio em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti. Confio em ti, Minha esperança. Minha esperança. confio sempre em ti. Como é bom a gente confiar no Senhor. Como é bom a gente se abandonar em suas mãos. E hoje nós somos chamados a fazer isso com a força da palavra de Deus. Se nos falta a força necessária, essa força vem da palavra, amém? Amém. Por isso, abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Deus deseja falar ao seu coração neste dia. Deus deseja falar ao seu coração. Nós temos o privilégio de celebrar sempre o aniversário do grupo de oração, no mês da Bíblia. E a palavra de Deus que nós encontramos aqui, nesse grupo de oração, sempre será refúgio, fortaleza para a nossa vida. Amém? Que alegria. Romanos 12, versículo 12. Quem achou, ajuda a quem ainda não encontrou. Essa palavra deve estar marcada na nossa Sagrada Escritura. Essa palavra deve estar gravada no nosso coração. Vamos começar do versículo 9. E aí a gente vai até o 12. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz assim: que a vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amém? Amém. Vamos repetir o versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amém? Amém. Esse é o tripé da vitória na vida do cristão. Esse é o tripé que vai gerando uma fé mais consistente na nossa vida. A gente vai conhecendo e se aproximando mais de Deus assim. O inimigo muitas vezes, através de suas seduções, através de suas tentações, tenta nos enganar, nos confundir, nos tirar da presença do Senhor. Mas hoje uma ordem nos é dada através desta palavra: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Alegria, paciência, perseverança. Alegria, paciência, perseverança. Alegria, paciência, perseverança. Esses são frutos do Espírito Santo. Alegria, paciência, perseverança. São frutos do Espírito Santo. Para que nasça um fruto, antes de mais nada, ele precisa ser semeado, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser cuidado. E é assim que a gente deve cuidar do nosso coração, ainda mais naquilo que se refere a Deus, nosso Senhor. Como brota a alegria no nosso coração, como brota paciência no nosso coração, como brota perseverança na nossa vida. É quando a gente vive muito unido a Deus, e não importa qual seja a circunstância, em todas elas dará o seu fruto.
há uma passagem que está lá em Jeremias, no capítulo 17, diz: bendita seja a árvore que tem as suas raízes no Senhor, porque no tempo da provação ela dará os seus frutos. Aqueles que têm as suas raízes no Senhor sempre darão os seus frutos. Amém? O Senhor tem os seus frutos para todo o tempo da nossa vida. Amém? Se as nossas raízes estão firmes no Senhor, pode ser que você não esteja colhendo o fruto que você deseja neste dia, pode ser que você não esteja recebendo a graça que você deseja neste dia, mas o Senhor não vai te deixar de mãos vazias. Ele vai te sustentar e Ele vai derramar a graça necessária sobre o seu coração. Amém? E aí, essa palavra vem nos falar de três momentos que a nossa vida pode enfrentar: esperança, tribulação e oração. Um tempo de espera, um tempo de tribulação e um tempo de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Em todo tempo. A gente escutava essa palavra na liturgia de domingo, São Paulo nos dizendo através da carta a Timóteo, da primeira carta a Timóteo: desejo que em todo tempo oreis, erguendo vossas mãos para o alto. É desejo do coração de Deus que a gente viva em oração. Viver em oração e viver em intimidade com Ele. Há vários tipos de oração, né? Às vezes a gente não consegue rezar verbalmente, mas a gente pode rezar mentalmente. Às vezes a gente não consegue rezar com a Sagrada Escritura, mas a gente pode fazer a nossa oração de joelhos, e ali Deus vai escutar o clamor do nosso coração. Em todo tempo é tempo de oração. E talvez uma palavra que salte aos nossos olhos hoje seja justamente essa: pacientes na tribulação. O que uma tribulação tem para nos ensinar? A gente lembra daquela passagem de uma grande tribulação, quando os discípulos estavam dentro de uma barca, e essa barca é posta em uma grande tribulação. Diz que os ventos eram fortes, eram contrários contra a barca. As ondas pareciam que iam fazer a barca afundar. E eles sentiam um grande medo. Então eles decidiram: vamos acordar o mestre. Jesus estava dormindo dentro da barca. Eles foram ao encontro de Jesus e disseram: Jesus, socorre-nos, vamos afundar. Jesus levantou, ameaçou aquela tempestade, o vento cessou, o mar se acalmou, e Jesus disse aos seus discípulos: por que tendes medo? Às vezes, no momento de tribulação, a gente pode sentir muito medo, não é verdade? Porque às vezes a gente acha que aquelas ondas são maiores do que nós. E quando a gente percebe uma coisa que se torna maior do que nós mesmos, e essa coisa é contrária, a gente parece que não vai conseguir. E a gente sente um grande medo no coração, não é assim? Mas eles se lembraram daquele que era maior do que as ondas. Eles se lembraram daquele que era maior do que eles. Eles se lembraram daquele que domina todas as coisas. E despertaram, através da sua fé, aquele que tudo poderia realizar. Diante de uma tribulação, é necessário que você se lembre daquele que é maior do que você. É necessário que você adore o Senhor. É necessário que você se lembre daquele que é maior do que a própria tribulação. E aí você se abandona nas mãos de Deus. E aí você confia nas mãos poderosas do Senhor, que podem fazer aquilo que muitas vezes você não consegue fazer sozinho. No meio de uma tribulação, a gente aprende a ser paciente. Isso significa: a gente não olha para as ondas, mas a gente olha para o nosso capitão. A gente olha para o nosso comandante, a gente olha para aquele que está à nossa frente, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tenha os olhos fixos nele, olhe para ele,
Quando os problemas estiverem muito difíceis, tire os olhos dos problemas e olhe para Jesus, porque Ele vai trazer a resposta. Às vezes pode ser que não seja a resposta que você espera, pode ser que não seja a resposta que você queira, pode ser que não seja uma resposta fácil, pode ser que não seja uma resposta imediata, mas Ele vai trazer a resposta. Lá em Jó, no capítulo 38, se você consegue abrir aí, está lá antes do livro dos Salmos, Jó capítulo 38, versículo 1. Jó 38, versículo 1. Antes do livro dos Salmos, a gente conhece bem a história de Jó, e a gente pode encaixar ali a nossa história com as nossas lutas de cada dia, com aquilo que a gente não consegue entender, com as nossas provas, com os desafios que se colocam à nossa frente. A gente pode colocar ali também a nossa história. Em Jó, no capítulo 38, versículo 1, diz o seguinte. Amém? Achou? Vamos, capítulo 38, versículo 1. Vamos ler juntos? Então diz assim: então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Em outra tradução vai dizer: então, do meio da tempestade, Deus falou a Jó, Deus respondeu a Jó. Deus responde o quê? Ao clamor, às lágrimas, à fidelidade daquele servo. E Deus responde do meio de uma tempestade. Por que você pode ser paciente no meio de uma tribulação? Porque mesmo no meio dela, Deus não deixa de falar ao seu coração. Amém? No meio de uma tribulação é o momento da gente parar e ouvir a voz do Senhor. Ninguém consegue ser paciente sozinho. Um dos conceitos de paciência é sofrer com resignação, sofrer com esperança, sofrer com determinação, sofrer suportando. E como é que a gente consegue sofrer algo suportando? Com uma presença. E essa é a presença do Senhor que nunca falha. Essa é a presença do Senhor que nunca tarda. Às vezes a gente, na nossa vida de fé, na nossa oração, às vezes a gente vive assim, trazendo as nossas tribulações para o Senhor. Então a gente traz os nossos problemas para Deus. A gente escreve os nossos problemas, né? Senhor, estou passando por isso, isso, isso e isso. Senhor, estou enfrentando isso, isso, isso. Eu não tenho aguentado isso, 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 isso. E a gente vai lá, coloca tudo na caixinha de oração. Não é assim? Às vezes a gente vai trazendo as nossas tribulações para o Senhor. Mas um grande ato de fé é a gente conseguir perceber a presença do Senhor no meio dessa tribulação. Ele está ali, Ele está presente, Ele não tarda, Ele não falha. Quando Elias sentiu um grande incômodo no seu coração, ele estava sendo perseguido por Jezabel, e ele se afasta para um lugar distante, e ele se esconde numa gruta. Ele estava ali enfrentando um grande momento de prova. Deus visita o seu coração, não deixa o seu servo sem uma resposta. Quando Pedro estava na prisão, a igreja ora por ele, e ele é visitado por um anjo do Senhor, que faz com que as correntes caiam por terra, faz com que aquelas grades se abram, e ele se coloca de pé no meio da igreja e diz: um anjo do Senhor me libertou. Quando Paulo e Silas se encontravam na prisão, eles decidiram: o que nós vamos fazer agora? Nós vamos louvar e nós vamos bendizer o nome do Senhor, porque não somos fiéis a correntes nem a algemas, mas nós somos fiéis ao nome do Senhor. Amém? Você pode olhar para a sua própria vida e você pode perceber aquilo que muitas vezes tenta te aprisionar. Você não é fiel a isso, mas você é fiel ao Senhor. E a partir desse momento, correntes e algemas
vão perdendo a sua força na sua vida. Aquilo que estava aprisionando o seu coração, aquilo que talvez estivesse aprisionando a sua mente, vai perdendo forças pelo nome de Jesus. Amém? Jesus tem um desejo, não somente de acalmar uma tribulação que esteja acontecendo fora, mas Ele tem o desejo de acalmar uma tribulação que esteja acontecendo dentro do seu coração. Às vezes a gente enfrenta algumas provações fora, não é assim? Alguns desgastes profissionais, alguns desgastes familiares, algumas incertezas, algumas dificuldades, e às vezes a gente traz isso para dentro, e as coisas parecem que se tornam ainda mais piores aqui dentro do coração, dentro da mente. Jesus, quando diz para os seus discípulos, não tenhais medo, Ele está dizendo, não deixe que os monstros que estão lá fora entrem aí dentro, porque esse espaço pertence a mim. Santa Teresa d'Ávila já dizia, a imaginação é a louca da casa, segura essa maluca. Às vezes a gente enfrenta tanta provação, tantas lutas, que a nossa mente vai se tornando conturbada, o nosso coração vai se tornando aflito, quando na verdade ele deveria estar cheio da presença do Senhor. Pacientes na tribulação significa vencer as provas com alguém que se coloca do seu lado, e esse alguém tem um nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a Bíblia nos diz o mandamento divino, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não é somente para que a gente viva um amor ilusório, não é simplesmente para que a gente encha o nosso coração de um amor espiritual, mas é necessário que o amor que nós tributamos a Deus, o amor que a gente dá a Deus, possa encher a nossa mente e o nosso coração. Coração cheio de Deus e uma mente cheia de Deus serão comandados por Ele, e já não mais pelas tormentas, e já não mais pelas tribulações desta vida. Que você possa dizer para o seu próprio coração hoje, quem manda aqui é Deus, o meu Senhor, o meu Redentor. Eu já não vou ser mais comandado pelas tribulações. Quem manda na minha mente é o Senhor. E eu quero encher o meu coração e a minha mente de coisas boas, de coisas que somente Deus, o meu Senhor, podem me trazer. Quando os discípulos entenderam isso, eles enfrentaram todas as coisas por amor ao Senhor. Hoje nós estamos celebrando o dia de São Mateus, um grande apóstolo, um grande evangelista, que derramou o seu sangue por amor a Cristo Jesus. O que fez com que ele enfrentasse esta prova? Somente a certeza de algo muito maior que ele trazia dentro. Ele poderia enfrentar todas as dificuldades deste mundo, mas nada poderia tirar a paz do seu coração, porque ele já conhecia quem era a sua paz, Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Redentor. Os discípulos foram aprendendo isso pouco a pouco. Vai dizer os Atos dos Apóstolos que quando os discípulos se acharam em tribulações e provas, eles se alegraram por se acharem dignos de serem perseguidos em nome do Senhor. Quer dizer que eles conseguiam separar bem as coisas. As provas que estavam fora, ficavam fora, e o coração deles estavam dominados por uma paz, por uma presença que somente Deus poderia lhe dar. Quanto nos custa aprender isso, não é verdade? Porque às vezes uma palavra, um olhar, né? Às vezes um mau entendimento, a gente já leva tudo para o coração, né? A gente já leva tudo para a mente e a gente fica remoendo, a gente fica voltando naquilo ali. Não, coloque isso no seu devido lugar e diga: o meu coração pertence ao meu Senhor, com tudo aquilo que Ele traz para mim.
e Deus deseja trazer bênção sobre bênção na sua vida. Amém? O Senhor nos diz ainda mais: alegres na esperança. Como é forte essa palavra, né? Porque se talvez não há motivo para você se alegrar hoje, vai haver motivo para você se alegrar amanhã. Tenha esperança, né? Tal como uma mãe que espera o seu filhinho e ela ainda não tem ainda no seu colo, mas já essa espera traz uma grande alegria. Assim deve ser a nossa alegria no Senhor. Se as coisas não estão boas hoje, significa que Deus está te conduzindo e Ele vai te conduzir para a felicidade. Ainda que isso signifique passar por uma porta estreita, porque Deus tem os seus caminhos, né? E passa pela porta estreita os pequeninos, aqueles que se fazem pequenos. Não consegue passar pela porta estreita aqueles que trazem consigo muitas tralhas, aqueles que trazem consigo as coisas do mundo. E aí a gente vai aprendendo a se desprender para nos encontrar inteiramente com aquele que nos ama. Perseverantes na oração. Só ora aquele que busca a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E a perseverança, como a gente vê, é um fruto do Espírito que surge da vida daqueles que sabem em quem confiaram, daqueles que sabem em quem puseram a sua fé. Hoje nós somos chamados a fazer da nossa vida uma oração. Fazer da nossa vida uma oração não é fácil, porque muitas vezes a gente se deixa condicionar e a gente parece que vai orando por conta das circunstâncias, né? Então, se acontece uma coisa difícil, a gente reza em cima daquilo. Se acontece um momento desafiador no nosso dia, a gente começa a orar em cima daquilo, quando na verdade a gente deveria se antecipar e entregar o nosso coração, e entregar a nossa vida, venha o que vier, né? E essa é uma oração de entrega, é o oferecimento diário, quando a gente entrega a Deus as nossas alegrias e as nossas tristezas, por amor ao reino dos céus, por aquilo que Ele pode fazer. Já dizia o ditado popular: o mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Então são as grandes tribulações que vão forjando o nosso coração. São as grandes tribulações que vão forjando a nossa vida. E aí a gente entende que é sempre um tempo de aprendizado. E que mesmo num tempo de prova, a gente tem muito a aprender, muito a aprender. O Senhor deseja nos ensinar ali, no meio de uma grande tormenta. Olha, São João Paulo II, eu fico lembrando do meu tempo de seminário, né? A gente enfrenta muitas provações, né, num tempo de formação. Mas São João Paulo II terminou o seu seminário no meio de uma pedreira, né? Ele já não podia mais estudar dentro do seminário, o seu seminário havia sido fechado, né, por uma perseguição comunista ali dentro da Polônia, e por isso ele tanto batia nessa tecla, e foi necessário que ele fosse trabalhar, e no meio dos seus trabalhos, né, ele ali quebrando pedras durante, né, o dia, e na hora do intervalo, ele pegava o livro que ele precisava estudar e ele estudava. Ele concluiu a sua formação sacerdotal assim, no meio de uma pedreira, quebrando pedras. E no meio das pedras ele tinha ali alguns livros e ele ia estudando. E pôde ser ordenado dessa forma, né? Ele sabia quem era a sua pedra angular, muito maior do que aquelas pedras que ele devia quebrar dia após dia. Ele sabia quem era o seu alicerce. O seu alicerce tinha um nome: Jesus Cristo, nosso Senhor. E é a Ele que nós devemos nos confiar. Hoje, olhe para a tribulação que você tem
enfrentado. E peça a graça da paciência. Às vezes a gente acha que a paciência é um sofrer sozinho. E é justamente isso que o inimigo quer que a gente sinta no coração. Quando na verdade a paciência é um sofrer com Ele. É estar unido a Ele. É estar abraçado à cruz dele, que nos ensina a vencer todas as coisas. A partir de hoje você vai ter uma certeza do seu coração. Ser paciente não é enfrentar nada sozinho, mas é enfrentar todas as coisas com o Senhor. É ter confiança no Senhor, é aprender com o Senhor, é se lançar nos braços do Senhor, é estar em intimidade com o Senhor, que fala ao nosso coração, mesmo em meio a uma grande tempestade. Deus não desiste de nos encontrar, mesmo que seja no meio de uma grande tribulação. Lembra daquela outra passagem em que o mar estava agitado? Jesus vem ao encontro dos discípulos e ele vem caminhando sobre as ondas. Significa, ele submete debaixo dos seus pés tudo aquilo que causava tormento ao coração daqueles que estavam dentro da barca. Jesus submete debaixo dos seus pés todos os males. Sabe, a provação que você tem enfrentado, Jesus já submeteu isso debaixo dos seus pés. A luta que você tem enfrentado hoje e que você tem visto acima da sua cabeça, muito alto, talvez muito distante de ter um fim, Jesus já colocou tudo debaixo dos seus pés. E ali aos pés do Senhor que nós devemos estar. Ele está acima de todas as coisas. E por isso nós podemos renovar a nossa confiança, a nossa pertença a Ele. Amém? Queridos, eu tenho certeza que quando Jesus acalmou aquela tribulação, aquela tempestade que os discípulos enfrentavam, não sozinhos, mas com Ele, Jesus acalmou o coração deles também por dentro. Porque muitas outras vezes eles entraram dentro da barca e eles enfrentaram o mar. É uma imagem que nos aparece muitas vezes na Sagrada Escritura, não é verdade? Às vezes quando a gente enfrenta uma tribulação, um trauma, às vezes a gente diz assim: nunca mais eu vou entrar na barca, nunca mais eu vou entrar no mar. Ou às vezes a gente vai, mas vai se tremendo, ou vai preocupado, ou vai com a cabeça cheia de coisas. Isso não aconteceu com os discípulos de Jesus, porque quando ele age ali fora, ele deseja agir também dentro do coração dos seus. Que assim aconteça na sua vida. Às vezes a gente pede uma intervenção de Deus fora, na verdade Ele quer agir dentro, para que a gente tenha coragem de entrar novamente na barca, de desbravar novos mares, de ir em frente, de ir adiante. Uma tribulação pode nos levar para mais próximos do Senhor. Lembra de Jonas, que diante de uma grande tempestade foi levado até onde Deus queria. São Paulo, no meio de uma grande tribulação, teve o seu barco despedaçado e parou na margem aonde Deus queria que ele estivesse. Tribulações também podem nos levar para mais perto do Senhor. Tribulações também podem nos levar para onde Deus deseja que a gente chegue. É necessário que a gente confie, é necessário que a gente se lance em seus braços. Tem uma imagem bonita daqueles que sabem nadar, ou daqueles que trabalham como salva-vidas. E às vezes, no meio de uma grande tribulação, eles precisam parar e ver em qual direção estão indo as ondas. Porque às vezes estão indo justamente na direção correta, para onde elas devem ir. Às vezes estão indo em direção à praia, aonde eles poderão alcançar segurança. E aí eles dizem assim: calma, a gente está indo e a gente vai chegar aonde a gente precisa
chegar. E aí a gente deixa que Deus realize aquilo que a gente não consegue realizar sozinho. Mas enquanto a pessoa continua se debatendo ali dentro, né, ela só se atrapalha, ela pode afundar ainda mais. Aí tem uma técnica, que é como se fosse o ultimato do salva-vidas. Quando a pessoa está atrapalhando muito o salvamento que ele precisa realizar, ele precisa dar um golpe na pessoa, né, para ver se ela se acalma e para ver se ele pode fazer alguma coisa em seu favor. Assim muitas vezes acontece na nossa vida. Ele permite uma ferida para nos dar a cura. Ele nos permite uma prova para nos levar aonde Ele deseja. Por isso, confie, espere, se abandone inteiramente nas mãos do Senhor. Seja paciente, Ele está contigo. Dentro da barca, Ele não te abandona. Amém? Por isso hoje, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio que o Senhor me vê, que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve. que o Senhor me ouve. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque eu creio porque eu creio na Tua providência, na Tua providência, porque o Senhor fala ao meu coração, porque o Senhor fala ao meu coração, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tempestade, muito maior muito maior do que o barulho das ondas, do que o barulho das ondas. é a força da Tua voz, É a força da Tua voz que me traz perseverança, que me traz perseverança, que me traz alegria. que me traz alegria. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, pela Tua presença, pela Tua presença, que nunca tarda, que nunca tarda, que nunca falha. que nunca falha. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque em Ti porque em Ti eu posso confiar. eu posso confiar. E o Senhor deseja me ensinar E o Senhor deseja me ensinar grandes coisas, grandes coisas, mesmo em meio à prova. mesmo em meio à prova. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque hoje porque hoje eu me lanço em Tuas mãos. eu me lanço em Tuas mãos. Mais uma vez, Mais uma vez, eu confio em Ti. eu confio em Ti. O Senhor é a minha O esperança, Senhor é a minha esperança, minha salvação, minha salvação, minha fortaleza, minha fortaleza, minha paz. minha paz. Senhor, meu pobre coração Não se elevou, não se elevou senão a Ti. Senhor, Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. por isso na confiança, Por isso na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. mesmo que todo mal, Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiarei em Ti. e em Teus braços, Em Teus braços eu me lançaria. confio em Ti, Confio em Ti. minha esperança, Minha esperança, confio sempre em Ti. confio em Ti, Confio em Ti. Confio sempre em Ti. pode ser mais forte, confio em Ti, Confio em Ti. minha esperança,
da tribulação, confio em ti. minha esperança, confio sempre em ti. na sua casa, na sua família, Confio em ti. minha esperança, Confio sempre em ti. na luta que você tem enfrentado hoje, Confio em ti. minha esperança, Minha esperança, confio sempre em ti. para a glória de Deus Pai, o seu louvor. Confio em ti. Minha esperança, Confio sempre em ti. Confio em ti, confio em ti. Minha esperança, confio sempre em ti. e você ergue as suas mãos nesta hora, e você vai confiando ao Senhor tudo aquilo que você deseja que Ele possa cuidar neste dia. Abra os seus lábios e vá confiando ao Senhor, vá confiando às mãos de Jesus tudo aquilo que você deseja entregar neste dia. Jesus, eu confio a Ti, a minha casa, a minha família. Jesus, eu coloco em Tuas mãos aquilo que eu não tenho conseguido enfrentar, mas contigo eu posso, contigo sou mais do que vencedor. Eu confio, Senhor Jesus, em Ti, mesmo diante desta enfermidade, mesmo diante dessas dúvidas, mesmo diante das incertezas, porque o Senhor dissipa do meu coração toda a incredulidade, o Senhor dissipa do meu coração toda a mornidão. O Senhor deseja nos dar ânimo, nos dar força nesta hora, assim como Ele fortalece os seus discípulos. Ele derrama sobre o nosso coração esta fé expectante, essa fé carismática. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti, nós confiamos ao Teu sagrado coração. A nossa nação, o nosso Brasil, esta terra de Santa Cruz, este povo confia, espera e se abandona em Tuas mãos, Senhor. Que sejam dispersos os seus inimigos, que fujam de sua face todos os que vos odeiam. A confiança no Senhor liberta o nosso coração. A confiança no Senhor confunde os planos do maligno. Confie no Senhor, confie no Senhor. Tire os olhos daquilo que passa, coloque os teus olhos em Jesus. Tire os olhos de pessoas, de situações. Olhe para Ele, olhe para o Senhor, com os olhos fixos em Jesus, aquele que é a nossa salvação, aquele que é a nossa paz. Você pode cantar mais uma vez. Confio em Ti, minha esperança, confio em Ti, Confio em ti. minha esperança, Minha esperança, confio sempre em ti. em todo tempo, em todo lugar. Confio em ti, minha esperança, Confio sempre em ti. Para a glória de Deus Pai. Confio em ti. Minha esperança, confio sempre em ti. Se você crê neste Deus que é todo poderoso, que se coloca ao seu lado, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, nossa salvação, nossa paz. Confio em Ti, Confio em ti, Jesus. Confio em ti. minha
minha esperança. Minha esperança, confio sempre em ti. Eu confio em ti. Minha esperança. Minha esperança, confio sempre Em ti. Só vocês, só vocês. Todos juntos. Confio em ti, minha esperança, confio sempre em ti. E depois você vai poder testemunhar os benefícios de Deus na sua vida. Amém. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que dele confiam jamais serão confundidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Glória, Jesus. Senhor. Glórias a ti. Glórias ao teu santo nome. Bendito seja, Senhor. Amém. Muito obrigado, Padre, por tudo que o senhor falou aqui. Foi maravilhoso, né? Glória a Deus, né? Vamos entregar o nosso coração, né? Como ele falou, vamos fazer aquela oração de entrega. Aquilo tocou. Aquela oração de entrega, entregar o nosso coração primeiro a Deus. Antes de fazer qualquer pedido, vamos entregar a Ele o nosso coração. Essa oração de entrega que o senhor falou, ficou firme no meu coração. Amém? Você pode repetir assim com o Padre. Senhor, Senhor, em tuas mãos em tuas mãos eu me abandono. eu me abandono. Fazei de mim Fazei de mim o que tu quiseres. o que tu quiseres. Agradeço-te Agradeço-te o que de mim fizeres. o que de mim fizeres. Amém. Amém.